Estudo Bíblico 2 Crônicas 33, versos 1 a 20. Manassés reinou de 587 a 642 a.C. e teve mais 10 anos de corregência. Seu nome significa esquecendo. E isso mesmo que fez. Esqueceu-se de Deus, tornando-se o mais perverso dos reis de Judá, aquele que trouxe grande destruição para o reino. Segundo Reis 23, 26, 24, 3 e Jeremias 15, verso 4. Esse mau filho de um pai piedoso teve o mais longo reinado concedido a um rei hebreu, mas ele gastou a maior parte dele, seduzindo seu povo com paganismo religioso e adotando uma posição política de subserviência à Assíria. Segundo Crônicas 33, versos 1 a 10, paralelo com Segundo Reis 21, versos 1 a 18. O escritor do livro de Reis culpa Manassés pela queda de Jerusalém, segundo Reis 21, versos 11 a 15. Sabendo disso, o cronista incentiva seus leitores, demonstrando que mesmo o pior dos pecadores pode ser perdoado e restaurado através do arrependimento, humildade e oração. Em seus últimos anos, problemas pessoais o levaram ao arrependimento, embora tardio, para produzir efeito na nação. Segundo Crônicas 33, versos 11 a 20. Não há nenhuma narrativa correspondente em Reis. Verso 3. Empenhou-se em desfazer a obra de seu pai, que libertara a Judá e até mesmo a Israel da idolatria, e se prostrou diante de todo o exército dos céus. Segundo Reis 23, versos 10 e 11. O sol, a lua e as estrelas, inclusive as constelações que se mencionam nos horóscopos de hoje, são um remanescente da adoração pagã aos corpos celestes. Adoração essa expressamente proibida em Deuteronômio 4, 19 e 17, verso 3. O estímulo para esse tipo de idolatria deve ter vindo em resposta à submissão de Manassés à Assíria em 676 a.C., quando Esaradom, filho de Senaqueribe, avançou na direção do ocidente contra o Egito. Verso 5. Em vez de adorar o Senhor dos Exércitos, limitou-se a prestar culto aos exércitos e à criatura. Romanos 1, 25. Verso 6. Queimou seus filhos. Era comum no paganismo a tentativa de buscar o favor dos deuses pela oferta dos próprios filhos, como fizera também Acais, segundo Crônicas 28, 3. Praticava feitiçaria, especificamente plantas e raízes para curas e encantamentos. Procurava comunicar-se com os mortos por meio do espiritismo, o qual as Escrituras condenam, uma vez que se opõe à verdadeira fé em Deus. Êxodo 22, 18, Deuteronômio 18, versos 10 a 12. Necromantes. Manassés também praticou a tirania, derramando muitíssimo sangue inocente, segundo Reis 21, 16. O próprio rei praticava tais abominações e promoveu-as em Judá, verso 9. Verso 7. No próprio lugar reservado para o culto ao verdadeiro Deus, Manassés colocara um poste ídolo para profaná-lo. Só a reforma de Josias conseguiu removê-lo de lá, segundo Reis 23, 6. Verso 8. Deus não removeria mais o pé de Israel da terra, contanto que tenham cuidado de fazer o que ele tinha ordenado. Falou o Senhor por intermédio de seus servos, os profetas, ameaçando os filhos de Israel de destruição, segundo Reis 21, versos 10 a 15. Porém, não deram ouvidos, verso 10. Verso 10. Falou o Senhor. A voz de Deus, no caso, era a voz do seu profeta Isaías. A tradição judaica diz que Manassés mandou cerrar Isaías em duas partes para silenciar a mensagem que o chamava ao arrependimento. Versos 11 a 13. O rei da Assíria prendeu Manassés com ganchos e o levaram. Ele, angustiado, se humilhou. Às vezes, Deus tem de levar o homem até a conversão. Atos 9, versos 3 a 5. Nota homilética. Se alguém não quiser ouvir a palavra divina,
Deus tem meios mais severos para despertar-lhe a atenção, verso 11. Quando Manassés finalmente a ouvira, verso 12, Deus mostrou-lhe que atende ao pior pecador quando esse realmente se arrepende, verso 13, concedendo-lhe a salvação espiritual e a libertação física. A realidade da benevolência de Deus se revela no fato dessa conversão genuína, cuja sinceridade foi comprovada quando Manassés se submeteu à experiência humilhante de destruir os ídolos que ele mesmo estabelecera. A verdadeira conversão se revelará pelos resultados, como Jesus dissera, Lucas 6, versos 43 a 45. Verso 17. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos. A parte mais difícil de ser corrigida era a péssima conduta que o povo já havia assimilado. Meio século de paganismo não podia ser vencido por meia dúzia de anos de reforma. Cada ato, atitude ou palavra é de uma influência contagiante, lançada aos quatro ventos. Verso 18, palavras dos videntes. Afinal de contas, a pregação dos profetas não foi em vão. Isaías colheu com seu martírio frutos póstumos. Verso 19, sua oração. Parte vital em sua conversão a Deus é um sinal claro do seu arrependimento. Atos 9, 11. Menciona-se também nos versos 13 e 18. Versos 21 a 25. Amon foi o infeliz produto da vida pagã de seu pai, não de sua morte piedosa. Esse pequeno resumo do seu reinado faz paralelo à chegada a 2 Reis 21, de 19 a 26, e destaca a recaída imediata de Judá na religião de Manassés, anterior à sua conversão. Dentro de 2 anos, Amon morreu nas mãos de seus próprios cortesãos. Verso 21. Amon significa constante. Felizmente, seu reinado foi de curta duração, de 642 a 640 a.C., pois assimilou os piores exemplos que seu pai deixara e não aproveitou a lição de Manassés após a conversão deste. Versos 22 e 23. Verso 22. Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito. Ou sua remoção não envolvera sua destruição, verso 15, ou a concentração da reforma de Manassés em Jerusalém deixou intactos os centros de idolatria mais afastados, verso 17. Verso 25. Sabedor das promessas que Deus fizera a Davi, segundo Samuel 7, versos 8 a 16, o povo desejou conservar a linhagem daquele rei. De certo, os que deram o golpe desejariam aproveitar para escolher um rei de entre eles.